Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e esse vídeo é para você que quer expressar melhor as suas ideias a partir da escrita. Não necessariamente estou falando muito com quem escreve ficção, né? Mas sim com quem está escrevendo algum texto em que você tenha alguma coisa ali para informar alguém ou alguma ideia que você queira fazer, as pessoas entenderem por meio do texto. Você quer escrever um texto para convencer alguém, ou você quer escrever uma redação, ou um artigo, ou um livro de autoajuda, ou um livro para mostrar os seus conhecimentos técnicos em alguma área, ou você só quer discutir com alguém nas redes sociais. Então a primeira dica que eu tenho para você expressar melhor as suas ideias em texto é você usar frases curtas, porque assim é mais fácil de ser objetivo. Quando você escreve frases muito longas, é mais fácil de você perder o fio da meada, vamos dizer assim. Quando você escreve com frases mais curtas, você meio que consegue botar um pensamento de cada vez, em cada frase. Fora que quando você escreve frases mais curtas, você geralmente vai usar menos conectivos. E assim, conectivos, eles são muito importantes, né? Então, se você puder estudar o uso de conectivos, estude. Mas é algo que as pessoas erram muito. E se você usar um conectivo errado no seu texto, você vai sem querer transmitir uma ideia diferente daquela ideia que você quer transmitir. Então, se você tem dificuldade para usar conectivos certos, usando frases mais curtas, você vai eliminar um pouco a necessidade de usar tantos conectivos. Isso vai facilitar você a transmitir a ideia que você realmente quer transmitir. A segunda dica é você sempre se perguntar se existe um jeito mais simples de dizer aquilo que você está dizendo. Então, por exemplo, é muito comum a gente achar que para escrever um texto pomposo, bonitinho e tal, e um texto bom, principalmente quando a gente pensa em texto acadêmico ou texto de redação do Enem, que para o texto ser bom, ser pomposo, ser elegante, a gente precisa dizer as coisas de um jeito complicado. Então, por exemplo, você quer dizer que a poluição dos oceanos advém da maneira pela qual é realizado o descarte de lixo, que não é devidamente regular, de acordo com a maneira pela qual deveria ser feito. Um jeito mais simples de dizer isso seria você dizer, por exemplo, a poluição dos oceanos é causada pelo descarte irregular do lixo. O que eu quero dizer? Às vezes você usa muitas palavras ou usa construções assim de frases muito elaboradas, achando que está arrasando, mas na verdade você pode dizer aquilo de um jeito muito mais simples, que geralmente vai fazer mais sentido. Porque ninguém gosta de texto que a pessoa está querendo fazer ser mais difícil. A gente gosta de texto que a pessoa está querendo fazer ser mais claro. Porque se você quer expressar suas ideias, você quer que o leitor entenda as suas ideias. E não que o leitor fique olhando para como o seu texto é rebuscado. Então, sempre é melhor você escrever de um jeito mais simples do que você escrever de um jeito artificialmente rebuscado. A terceira dica é você identificar e eliminar repetições desnecessárias, para você evitar ter um texto prolixo, que é aquele texto que fala e diz pouco. Então, se você escreveu uma frase para exprimir uma parte ali da sua ideia e você percebeu que na frase seguinte você está dizendo basicamente a mesma coisa que você disse na frase anterior, talvez você não precise dessa outra frase. Tenta ler como um leitor e não como a pessoa que está escrevendo aquele texto. Se você acha que já deu para entender o que está querendo ser dito, e mesmo assim o texto está dizendo de novo aquilo, então tira essa parte em que o texto diz de novo. Elimina, corta. Talvez eu esteja fazendo repetições desnecessárias nesse tópico, né? Então vamos para o tópico seguinte, que tem a ver com esse, que é você reler o seu texto. Quando você relê aquilo que você escreveu, você vai conseguir ter uma noção muito maior de se aquele texto tá bom, se aquele texto está suficiente, se você está conseguindo exprimir por meio daquele texto a ideia que você quer exprimir, a ideia que você quer expressar. Tem muita gente que só escreve e não lê o que escreveu. Não seja essa pessoa, leia o que você escreveu, leia de novo, leia quantas vezes você precisar, porque é nessa releitura que você vai identificar se as informações realmente estão sendo passadas ali do jeito que você quer. E se não estiverem sendo passadas do jeito que você quer, se, por exemplo, tiver uma ambiguidade, tiver uma frase meio dúbia, não der para entender exatamente o que você está querendo dizer, você vai poder alterar aquilo. A quinta dica é pratique. Quanto mais você praticar, quanto mais você treinar a escrita, melhor você tende a ficar. Então, pratica escrever textos em que você precise exprimir suas ideias ou precise passar informações. Por exemplo, você assistiu um filme, tenta escrever uma resenha daquele filme, escrever o que você achou do filme, por que você achou tal coisa. Ah, achei que o final poderia ser melhor. Por quê? Porque isso. Então você está pegando uma ideia
e você está treinando expressar aquilo pela escrita. Mesmo que você não vá mostrar esse texto para ninguém, pode ser um texto só para você treinar. Isso já vai te ajudar bastante. Ou pega algum tema que esteja em alta, que esteja sendo assim o tema polêmico da vez e tenta escrever a sua opinião sobre esse tema, mesmo que você não vá postar aquilo em lugar nenhum ou que você não vá mostrar para ninguém. Só como uma forma de você praticar. E aí, por meio da prática, você vai se aperfeiçoando. E a última dica desse vídeo, a dica 6, é leia mais. Ler vai te ajudar muito a escrever melhor. Na verdade, é uma das coisas que mais ajuda a gente a escrever melhor. Então, se você quer escrever textos opinativos ou textos dissertativos, textos argumentativos, textos expositivos, leia textos assim. Pega um artigo acadêmico, pega um texto de jornal daquela coluna de opinião, pega uma resenha de algum filme, de algum livro, de alguma série, lê aquilo para você tentar entender, né, como que aquele autor daquele texto expressou suas ideias, se você conseguiu entender direitinho o que aquela pessoa está querendo dizer, o que aquela pessoa está querendo informar, ou a opinião que aquela pessoa está querendo dar, ou os argumentos que aquela pessoa está usando para tentar te convencer de alguma coisa. Você tem que ler com esse olhar, assim, esse olhar do escritor, esse olhar de quem quer não simplesmente receber aquela informação que está sendo passada, mas entender como aquela informação está sendo passada por meio daquele texto. E essa leitura vai te ajudar bastante a entender o que você pode fazer no seu texto para expressar suas ideias ou passar informações ou mostrar os seus argumentos. Então essas são as minhas dicas para você escrever melhor textos que expressem, né, as suas ideias, os seus argumentos. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil. E até a próxima!